do livro de Apocalipse. E vai ser uma bênção hoje para a glória de Jesus. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22. Faremos a leitura dos versículos de número 6 ao versículo de número 21 novamente. Mas hoje vamos nos ater ao versículo de número 13 ao versículo de número 17. A nossa aula contempla esses 5 versículos. No entanto, faremos a leitura inteira da parte final aqui, das advertências final que Jesus nos dá ao concluir essa obra magnífica que é Apocalipse. E diz assim a palavra de Deus: Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunha destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado porque temos a esperança firmada no Senhor e juntamente com o Espírito Santo que habita em nós, declaramos, vem Senhor Jesus. Louvamos o Senhor Deus por esse momento, por essa aula e que seja um momento onde sejamos santificados, confrontados com o nosso pecado, a fim de que o Senhor seja engrandecido em nós. Continue a cuidar de nós, Pai. Consagramos o Senhor às nossas vidas esse tempo. E que saiamos daqui mais desejosos do Senhor e querendo saber mais de Ti. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, como nós estamos vendo, e é importante recapitularmos isso, nós estamos na última sessão de Apocalipse, a última sessão que contempla ali dos capítulos 20 a 22, onde nós temos as últimas profecias. E por que sessões? Porque, como ressaltamos aqui, o livro de Apocalipse é uma progressão cíclica, onde são contadas 7 vezes a mesma história. Nós vimos já Jesus fazendo a sua introdução e se direcionando aos destinatários primários dessa carta, desse livro. Nós depois vimos a sessão dos selos, a sessão das trombetas, a sessão das 7 vozes. Nós vimos também a sessão dos flagelos. Nós vimos a sessão também da grande meretriz. Nós vimos também a sessão
da volta do milênio, onde acontece ali de novo, mais uma vez vemos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Em todas essas vezes, está contando e recontando o espaço de tempo da primeira à segunda vinda de Cristo, onde de forma como se fosse, eu gosto dessa analogia, onde 7 alpinistas estão subindo o mesmo monte, e nesse mesmo monte, esses alpinistas têm 7 paisagens diferentes da mesma montanha, do mesmo lugar. E ali nós encontramos claramente uma completude de tudo que Deus ele quer falar para a sua igreja, que está passando por tribulação, que está passando por lutas internas e externas, que está sofrendo por causa do Evangelho, diante de um período muito ruim, um período de grande tribulação naqueles momentos, não a grande tribulação que vamos viver futuramente, mas falando de um momento de grande dor, grande angústia ali naquele contexto. E Jesus envia então o seu anjo para falar com João, para escrever uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor, e ali testemunhar os seus grandes feitos, dizendo que o fim de todas as coisas converge em Cristo, de que o diabo ele é derrotado e de que em Jesus podemos ter esperança e devemos ser fiéis até o fim. E por isso Jesus conversa com as igrejas, revela essas coisas às igrejas, e nós agora podemos ter a esperança. E no momento que nós estamos lendo aqui, vemos as advertências finais. E nós vemos aqui essas advertências finais, recapitulando tudo e trazendo à memória tudo aquilo que nós já lemos em Apocalipse, diante dessas revelações fantásticas, cheias de símbolo, mas que trazem realidades muito concretas, para que apliquemos ainda hoje na nossa vida a prática da justiça, a santidade, a piedade. E por isso nós devemos, a todo custo, viver uma vida que agrada o nosso Deus. Essa última sessão, como eu falei, já contemplou o milênio. Aqui nós já explicamos exaustivamente sobre o que é o milênio. Falamos sobre a derrota do dragão, da morte e do inferno, os últimos inimigos que são contemplados aqui nessa última sessão, que tem a sua derrota definitiva. Nós vemos o momento do juízo final e depois do novo céu e da nova terra. E por último, nós estamos vendo as advertências, isto é, nós não estamos mais vendo sobre visões fantásticas. Nós não estamos mais vendo sobre visões apocalípticas das coisas que vão acontecer no fim. Nós estamos agora vendo advertências de Jesus, o que vamos fazer com todas essas informações que recebemos. E nisso nós podemos ficar tranquilos. Nisso nós somos persuadidos por Jesus a mantermos a nossa confiança nele e naquilo que ele diz. A mantermos também a nossa esperança viva todos os dias nele. E aqui, de uma forma ainda muito literária, Jesus aplica essas verdades dentro da beleza que tem a estrutura literária do Apocalipse. Como nós vimos ao longo de todo esse tempo que nós estamos estudando, o número 7 é o número mais importante aqui, e nós encontramos mais uma vez o número 7, que é o símbolo da completude, da plenitude das coisas e das obras que Deus realiza. E nós encontramos aqui 7 vezes a confirmação de que Jesus virá. Nós encontramos isso no versículo 7, onde Jesus ele fala: eis que venho sem demora. Nós vemos no versículo 12, Jesus falando: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículos 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E o versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. 7 confirmações de um apelo da vontade da sua igreja, da vontade do Espírito Santo e da vontade do próprio Cristo de vir. 7 vezes nós encontramos esta confirmação de que todas essas coisas que nós vimos em Apocalipse, elas vão se concretizar na volta gloriosa de Jesus. E sendo que 3 dessas grandes confirmações é Jesus dando a certeza clara, dizendo: eis que venho sem demora. 3 vezes Jesus ele fala isso aqui, só nessa parte final. E nessa parte final que nós lemos essa manhã, nós encontramos então 7 instruções finais de como devemos estar, qual que deve ser a nossa postura, como que nós devemos encarar tudo isso e confiar em Deus a todo momento.
nós vemos 7 instruções de Jesus para que a igreja tenha certeza de como viver nesse tempo em busca de uma esperança, certos de uma esperança, melhor dizendo, que é certa, que é correta, que é reafirmada 7 vezes aqui. E nós vimos na aula passada 3 dessas grandes advertências que Jesus nos dá. A primeira está ali no versículo 6 a 7, onde falamos sobre a confiabilidade das palavras deste livro, das palavras de Jesus, que foram faladas aqui, e que não apenas elas são confiáveis, dignas de confiança, mas precisamos fazer uma coisa: guardar ela. Por isso que nós somos bem-aventurados. A primeira grande bem-aventurança era sobre aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia. E a última bem-aventurança é algo maior. Aqueles que não apenas leem e ouvem as palavras dessa profecia, mas aqueles que guardam. Aqueles que guardam. A última e 7ª bem-aventurança em Apocalipse, nós encontramos uma diretiva clara: aqueles que guardam as palavras desta profecia. É importante guardar, não é? Saber é muito fácil. Eu estudei com um colega, onde ele desacreditava de tudo que o professor estava ensinando em sala de aula. Desacreditava em tudo, mas ele era o melhor aluno da sala. Ele acertava tudo. E quando a gente ia conversar com ele sobre o porquê que, poxa, você não acredita nessas coisas que o professor está ensinando. Ele falava, eu sei, mas eu preciso saber só o conteúdo. Eu não preciso aplicar isso na minha vida. Né? Então, saber não é o suficiente. É necessário guardar. É necessário saber e praticar essas coisas. Saber e não fazer não adianta de nada. E nisso tudo, a nossa prática, o guardar, está envolvida com essa confiança na palavra de Jesus. A segunda advertência, a segunda instrução que Jesus dá aqui, que nós vemos nos versículos 8 e 9, é que nós devemos adorar somente a Deus. Nós devemos adorar somente a Deus. Isso é importante. Diante de todo aquele contexto, onde aquelas 7 igrejas do Apocalipse estavam sendo desafiadas e tentadas, boa parte do seu sofrimento é porque eles não queriam adorar o falso deus romano, Domiciano, que era o imperador e que era instituído por lei. O culto ao imperador, muitos cristãos eram perseguidos por não prestarem culto a esse Deus. O problema não era adorar Jesus. Você poderia ser politeísta. Era comum naquele contexto. Você pode adorar o teu Jesus, mas você tem que adorar o imperador. E quantas vezes nós aplicamos na nossa vida isso? A adoração a outros deuses. Estamos muitas vezes no domingo, na igreja, todo domingo vemos a igreja, mas insistimos a nutrir e a sustentar falsos deuses ao longo da nossa vida. Essa é a persuasão que Jesus está nos colocando aqui. Adore ao Senhor, adore a Deus. E aqui deixa muito claro, a gente vai relembrar isso também dentro dessa aula, mas algo que também já foi dito na aula passada. Reafirmamos aqui que Jesus é Deus. E que isso é muito importante. Jesus não é mais um Deus no meio dessa sociedade. Jesus é o único Deus verdadeiro. E todos os outros que tenham alguma proposta de divindade são falsos deuses. E aqui não estou fazendo novamente nenhum ataque a qualquer um de outra religião, mas nós cremos que os deuses das outras religiões são falsos deuses. E é importante falarmos e afirmarmos isso. É importante nós falarmos isso de uma forma muito clara, porque nós testificamos e nós anunciamos e proclamamos o único Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro se encarnou e é Jesus Cristo, na qual também nos dá o seu Santo Espírito. Esse Deus trino, que é um só, mas que se manifesta em 3 pessoas. Como explicar isso? Impossível. Mas como crer nisso? Também impossível, humanamente falando. Mas Deus, Ele nos envia o seu Espírito Santo para que possamos crer nele. E nós devemos, a todo custo, lutar por Jesus, porque nós amamos a Jesus, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Adore somente a Deus. Em terceiro lugar, que vimos semana passada, que a palavra de Deus é para todas as épocas e para todas as pessoas. E aqui nós vamos fazer uma ponte com a nossa aula de hoje. Semana passada falamos sobre, e deixando muito claro, Jesus aqui deixando muito claro, que o injusto
deveria permanecer fazendo a injustiça e o imundo continuar sendo imundo. Versículo 11. Mas o justo continuar na prática da justiça e o santo continuando a se santificar cada vez mais. Nós falamos semana passada e reafirmamos aqui, relembramos aqui, que os ímpios estão de parabéns. De parabéns. Os ímpios, todo momento estão acertando tudo. Estão cada vez mais imorais, mais imundos, e estão cada vez mais injustos. E cada vez mais, e com artimanhas cada vez maiores e melhores, mais aperfeiçoadas, para praticar a injustiça e a imundícia. E nós, crentes do Senhor, estamos cada vez mais praticantes da justiça, cada vez mais santos perante a grandeza e a glória do nosso Deus. Estamos buscando cada vez mais. Esta é uma diretiva muito clara. Falei semana passada, reafirmo aqui novamente, concordo plenamente de que a palavra de Deus ela só serve para crente. A palavra de Deus é para que o ímpio olhe e perceba o quão desesperado ele precisa e ele está de Deus. A Bíblia ela não gastaria tempo em falar tanto do ímpio se não existisse uma chamada de arrependimento para o ímpio. Para que o ímpio perceba a imundícia onde ele está. Para que também junto com isso venha um chamado de graça e de amor para que ele se arrependa, para que ele se volte para Jesus. O chamado final, as advertências finais de Jesus, vamos perceber nessa aula que ele é um chamado evangelístico. E a grande notícia, a boa notícia, é que esse chamado, ele não está envolvido apenas e diretivamente no pecado que aquele cidadão pratica, mas para que ele se torne alguém que ame a Jesus. Existe um chamado, existe uma boa notícia, mas para existir essa boa notícia, antes existe uma má notícia. E nós precisamos focar na boa notícia. Nós falamos da boa notícia, mas contextualizamos num mundo de queda, onde as pessoas precisam ser chamadas para o arrependimento. E é por isso que a Bíblia, ela é tão verdadeira, porque ela fala sobre a miséria que o ímpio está longe de Jesus. E por isso nós devemos ser instrumentos de Deus, para que possamos crer, confiar e exercer a adoração somente em Deus. E cada vez mais santos, cada vez mais justos. Entrando na nossa aula, propriamente dita, a quarta lição que nós aprendemos de Jesus é que os que herdarão a eternidade com o Senhor, e existem também aqueles que não herdarão a eternidade com o Senhor. Perceba comigo que Jesus ele expressa, ao se apresentar aqui novamente, ele se apresenta aqui, e nisso ele está falando sobre a sua autoridade. Jesus expressa 3 ideias que transmitem o conceito de que ele é divino, de que ele é eterno. Jesus ele claramente se põe em pé de igualdade com Deus, para que não haja nenhuma outra objeção de que Jesus é só um profeta, é só um bom guru que surgiu na história. Jesus ele deixa claro que ele é o próprio Deus, ele se coloca em pé de igualdade com Deus, usando as mesmas palavras que identificamos lá no capítulo 1, e a gente viu semana passada isso. Capítulo 22 e capítulo 1 existem paralelos que vão se encaixando plenamente. No capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui nós encontramos Jesus falando no versículo 13, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse versículo exclusivamente Jesus se apresenta. No capítulo 1, versículo 8, existe um debate muito amplo, se aquele que está falando ali é Deus Pai ou se é Jesus. No entanto, não existe nenhuma dúvida aqui no capítulo 22. É Jesus falando. Jesus, ele fala essas coisas. Jesus, ele se pronuncia, Jesus está presente no contexto, junto com o anjo e junto com João. Jesus presencialmente está ali, e nisso ele fala que ele é o Alfa e o Ômega. E nisso nós podemos encaixar claramente, textualmente, ver que Jesus ele se equipara com Deus. Nós temos a doutrina do subordinacionismo, né, onde fala que Jesus ele voluntariamente se subordina à vontade do Pai, se sujeita à sua própria lei para que se cumpra a lei.
E nisso nós conseguimos compreender dentro de uma posição voluntária de Jesus, onde ele, a pessoa do Filho, se subordina voluntariamente à pessoa do Pai, para que se cumpra a vontade do Pai, para que se concretize os decretos de Deus ao longo da história. Nós vimos um pouco disso na devocional agora pela manhã no texto de João 14. E nós podemos perceber isso de uma forma muito clara, mas que isso não anula que Jesus, ele é inferior a Deus Pai. Muito pelo contrário. Nós vemos aqui claramente Jesus falando, se apresentando com atributos de Deus. E ele expressa isso 3 vezes. A primeira é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, eles são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Dentro da cultura grega, que é o texto original de Apocalipse, como o Novo Testamento todo, foi escrito em grego koiné. O inglês da época, por assim dizer, era a língua popular, era a língua dos portos, era a língua que tinha em todo o Império Romano. Por isso foi tão fácil de escrever em grego na época dos apóstolos, porque o mundo inteiro conhecido da época conhecia o grego, lia e tratava, principalmente comerciantes que vinham do mundo inteiro, falavam grego. Por isso que Deus, na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, vai falar sobre isso, que Jesus ele veio nesse momento, onde existia uma unificação civil com o Império Romano, uma única língua sendo falada no mundo e também sinagogas por causa da dispersão que houve do povo de Deus, onde foram os pontos de pregação do apóstolo Paulo. Então Deus nesse momento, nessa instrumentalização da história, nesse propósito da história, falou ali para o mundo todo. E essa carta não era diferente. Estava sendo falada também em grego. E aqui nós vemos essa expressão alfa e ômega muito clara dentro dessa cultura helenística, greco-romana. Então nós percebemos que existe essa completude, onde tudo está contido entre o alfa e o ômega. Depois Jesus ele deixa mais claro, ele fala que ele é o primeiro e o último. E aqui ele não está falando que ele é simplesmente a primeira pessoa ou a última pessoa. Ele está falando aqui, é um termo simbólico muito claro, que fala sobre uma realidade muito clara, que Jesus ele é o centro de todas as coisas. Onde Jesus ele apresenta um sentido cronológico aqui, onde desde o início da história até o final da história, tudo converge em Jesus. Colossenses vai falar muito sobre isso, Hebreus vai falar sobre isso também, onde todas as coisas convergiram em Jesus. Efésios fala demais sobre isso, que o grande mistério da revelação é fazer com que Jesus, fazendo com que todas as coisas converjam nele. E nós podemos ter essa segurança de que em Jesus nós encontramos essa plenitude. E por último, Jesus ele se apresenta como o princípio e o fim. E aqui a ideia não é de uma história que tem começo, meio e fim. É uma ideia de propósito. Ou seja, todas as coisas têm seu propósito inicial, primário em Jesus. Todas as coisas, essas mesmas coisas, têm seu propósito final em Jesus. É uma ideia de propósito, de completude, de plenitude, onde todas as coisas começam e terminam em Jesus. É daqui, por exemplo, o fim aqui não é de fim da história, é o fim de finalidade. É daqui que surge a palavra escatologia, escatom, o fim das coisas, né? Aqui também nós podemos interpretar de uma forma teléo, ou seja, o propósito das coisas que acontecem, das coisas terem um sentido e um rumo que estão seguindo. E Jesus, ele se apresenta como aquele que tem autoridade para dizer quem entra e quem fica de fora da eternidade com Deus. Jesus ele está se apresentando aqui novamente, no meio desses versículos, do versículo 11, onde ele está falando sobre o justo e o injusto, o justo, o imundo e o santo. Nós vemos aqui Jesus se apresentando disso, falando sobre a sua certeza de que ele voltará, e depois ele vai lançar mais uma bem-aventurança. E até o versículo 15, do capítulo 14, versículo 14, versículo 15, vão falar quem fica e quem sai. E novamente existe um contraste aqui estabelecido com o versículo 11. Primeiro existem os santos e depois os ímpios. Existem quem é povo de Deus e quem não é povo de Deus. Só que aqui é apresentado de forma contrária. Aqui, primeiro foi falado sobre os ímpios, no versículo 11, e no final do versículo 11 vai falar sobre os santos, sobre os crentes. E aqui agora no versículo 14,
e o versículo 15, nós encontramos aqui essa diferença, esse contraste, onde os santos são apresentados em primeiro e os ímpios apresentados em segundo. Então, vemos aqui essa sétima e última bem-aventurança. Eu falei naquela bem-aventurança da aula passada, na verdade era a sexta, irmãos, eu me equivoquei aqui. Esta é a sétima bem-aventurança e última bem-aventurança, e aqui nos dá a certeza da nossa salvação. Jesus ele não poderia deixar que a última bem-aventurança apresentada de forma intencional em Apocalipse fosse diferente disso. A certeza da nossa salvação. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Existe um contraste muito grande aqui com o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 14, que é a parte final da segunda sessão que encontramos lá, a sessão dos selos. A sessão dos selos no capítulo 6, conclui ali no capítulo 6 a vinda de Cristo, e existe uma pergunta: quem resistirá à ira de Deus e do Cordeiro? E o capítulo 7 explica quem que resiste, quem que fica de pé nesse grande dia, que vai falar sobre os 144 mil, que é o povo de Deus selado, guardado. E o capítulo 7, versículo 14, vão falar sobre aqueles que estão vindo de grande tribulação. E diz assim: respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, João falando com o anjo, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Existe uma ênfase ali, alvejaram e lavaram. O alvejaram é deixaram claras, purificadas. E ali é uma imagem do céu. No entanto, o versículo 14 vai nos falar sobre aqueles que estão vivendo. Percebam comigo, o tempo verbal que está aqui nesse versículo. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, ou seja, o tempo presente, o tempo que está acontecendo na história, o tempo onde o evangelho está sendo proclamado e pessoas estão se convertendo. E estão sendo chamadas por Jesus e sendo feito propriedade de Jesus. E nós encontramos essa certeza, essa convicção. Isso acontece na terra, enquanto nós vemos lá no capítulo 14, ainda no capítulo 7, versículo 14, coisas que precisam ser mostradas com mais detalhes na terceira e até a sétima sessão. Aqui nós vemos que também aqueles que estão sendo salvos, não apenas aqueles que foram martirizados e que serão martirizados na grande tribulação, aqueles que estão sendo salvos hoje também estão tendo suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E olha só que interessante, talvez você esteja aí com a versão revista e atualizada. Se você tiver com a revista e atualizada aí, você vai ver que está entre colchetes. A expressão lavar no sangue do Cordeiro, né? Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Isso é um aparato crítico. Isso daí dentro da manuscritologia, é um destaque onde, ao compilar a Bíblia, ao comparar textos que foram escritos ao longo de pergaminhos e documentos que foram escritos ao longo da história, existem documentos dessa mesma passagem que não se encontra esse texto entre colchetes. Então, os nossos autores, os nossos editores, melhor dizendo, preferem colocar isso justamente porque, se tem, é porque é para estar ali. Existem vários desses aparatos críticos na Bíblia, né? Esse não é o assunto da aula, mas a título de curiosidade, que existem versões que tem essa parte aqui na ara, né? No sangue do Cordeiro. Porém, na Nova Almeida, não temos essa parte, né? Lavaram as suas vestes. Pronto, não tem esta parte. Só uma curiosidade para que percebamos como que funciona também essa ciência de tradução e de compilação da Bíblia nas mais diversas traduções que tem no mundo. Saibam disso, né? Mas é só uma curiosidade aqui que eu trouxe para os irmãos. Mas percebam que somente os santificados e justificados, que é o símbolo desse lavar as suas vestes, alvejar as suas vestes, não é literalmente pegar uma roupa branca e lavar ali, deixar limpinho. Não é isso. Lembram? O símbolo que traz uma realidade. O símbolo da roupa branca, da roupa alvejada, da roupa lavada, em Apocalipse, é um símbolo onde demonstra a graça de Deus em purificar pecados, em santificar pecadores e de justificar pecadores.
Está muito atrelado com a santificação e a justificação. Esse símbolo de lavar a roupa, né? De deixar as roupas brancas, de lavar as suas roupas. E nós encontramos várias dessas passagens em Apocalipse, essa expressão. E novamente Jesus traz à tona aqui nessa última bem-aventurança. Nós encontramos duas promessas no capítulo 3, a duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, sobre a importância de ter suas roupas brancas. Então o autor, os destinatários originais, principalmente Filadélfia e Laodiceia, ao lerem sobre isso, vão perceber que realmente todo esse livro, tudo que foi escrito aqui é um conjunto só. E eu preciso aplicar isso na minha vida. Principalmente Laodiceia, que não recebeu nenhuma bênção. Nenhum elogio, mas que recebeu a melhor das bênçãos. Para que ali pudesse então também lavar as suas roupas com Jesus e serem santificados, né, e serem purificados dos seus pecados. A igreja com mais problemas era a Laodiceia, e porque ela se achava a mais importante. Ela se achava a igreja que não tinha problemas, que andava feliz e que estava tudo bem. Mas era a igreja que Jesus estava a ponto de vomitar de sua boca. Então, existe um chamado para que sejamos cada vez mais mansos e humildes, entendendo que este ato de lavar demonstra a santidade de Deus, demonstra um ato de graça de Deus, um ato onde não depende de nós. Foram lavados. Várias vezes nós encontramos essa expressão, as suas roupas foram lavadas, ou seja, não foram eles que lavaram. Mas aqui nós encontramos pessoas ainda sendo convertidas ao longo da história. Nós vimos isso lá no capítulo 4, diante dos 24 anciãos, que é o símbolo da igreja no céu. Nós encontramos isso em Apocalipse 7, como nós acabamos de ler. Nós encontramos isso lá no capítulo 16, no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro também, onde a noiva ela foi preparada e ela está vestida de linho finíssimo. É outra expressão para falar sobre essa realeza agora, sobre essa santificação e que agora se concretiza na volta de Cristo, onde nós definitivamente estaremos vivendo, reinando de uma forma muito mais plena do que vivemos hoje. Então, estes que têm as suas roupas lavadas, têm direito à árvore da vida. E aqui é uma referência em Apocalipse, lá de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Quando Adão e Eva pecam, a queda acontece, a queda da raça humana e da criação acontece. Então, Adão e Eva são privados agora da árvore da vida, para que eles não comam e vivam eternamente pecando, porque agora eles são pecadores. E nós herdamos isso. Adão e Eva foram privados da árvore da vida, e agora em Jesus, que é o Adão verdadeiro, que é o Adão fiel, que é o Adão perfeito, em Jesus somos libertos do pecado. Em Jesus voltamos a ter acesso à árvore da vida. Em Jesus nós encontramos então toda satisfação e toda saciedade que podemos encontrar em Deus. E somente em Jesus nós temos esta certeza. Em Jesus desfrutamos da eternidade já hoje, mas vamos desfrutar ainda de uma forma plena na sua volta gloriosa. E por isso nós temos acesso à árvore da vida novamente. E aqui nós vemos novamente no versículo 14, nessa última bem-aventurança, a referência à Nova Jerusalém, né? E que entrem na cidade pelos portões, onde só entra quem é salvo. A ideia dos portões não é porque aqui é um símbolo, obviamente, mas é um símbolo para dizer que existe alguém que é guardado, alguém que é ali mantido em segurança. É um símbolo para trazer essa realidade e essa consciência às igrejas que estão ouvindo aqui esta mensagem de Apocalipse. Então, em Jesus, nós encontramos essa satisfação completa. Percebam que no versículo 14, nós temos a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza também de que em Jesus nós somos satisfeitos. E também nós temos a certeza de que nós temos a nossa salvação garantida na eternidade. A última bem-aventurança da Bíblia não poderia ser diferente disso. De que a nossa satisfação está exclusivamente em Jesus. De que a nossa realização está exclusivamente nele e que somente nele podemos ter
vida. Somente em Jesus nós temos salvação. Uma salvação, eu tenho certeza que tem irmãos que podem estar nos assistindo, vão se escandalizar. Uma salvação que não se perde. Não se perde. Uma salvação que é eterna. Uma salvação que é feita na eternidade pelo próprio Deus, onde Ele nos escolheu, a fim de que nós hoje possamos viver uma vida plena com Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que agora nós pratiquemos boas obras. E no versículo 15, existe um paralelo com o capítulo 21, versículo 8. Ainda dentro lá do texto da Nova Jerusalém. Vamos recapitular lá o que diz o capítulo 21, versículo 8. Sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. Não entrarão na Nova Jerusalém. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora aqui, sem a utilização de símbolos, como o lago de fogo, né, que fala sobre a segunda morte, na verdade, que essa é a segunda morte, que é a condenação eterna, nós vemos de uma forma muito clara aqui, de que aquele texto, que está dentro de um simbolismo muito forte em Apocalipse, da própria literatura, aqui é trazido à tona de novo. A fim de que percebamos que, de fato, existem pessoas que, desse jeito, não vão herdar o reino de Deus. E nós precisamos fazer esse contraste com o versículo 11, sobre o que é ser injusto e o que é ser imundo. Existe esse contraste muito forte, e esses que estão sendo descritos dessa forma são aqueles que são persuadidos e seduzidos pela grande Babilônia, que nós vimos lá no capítulo 17 e no capítulo 18. Nós vimos isso, como ela persuade os reis da terra, e como os reis da terra também falam sobre os benefícios de estar num sistema luxurioso. São estes que são cativados e enfeitiçados pela grande meretriz, que não entrarão no reino dos céus. Nós vimos 3 grandes inimigos, só recapitulando aqui, 3 grandes inimigos que Satanás levanta para se opor à igreja: o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz. Sistema militar, político, econômico, sistema religioso e a luxúria, o sistema luxurioso da ostentação. Onde esses 3 elementos, onde esses 3 inimigos da igreja fazem com que os ímpios permaneçam cada vez mais ímpios e desviem os crentes. Esse é o grande intento do diabo, com esses 3 grandes inimigos, que não necessariamente são pessoas físicas, mas que existe uma influência já desde o primeiro século, na primeira vinda de Jesus. Claro, o anticristo, o falso profeta, cremos que esses serão levantados. Nós encontramos nas cartas, onde existe ensino literal, onde o anticristo ele é o homem da iniquidade, né, o iníquo, né, chamado dessa forma. Ele não é chamado de anticristo na Bíblia. A gente chama isso convencionalmente. Mas o iníquo, o homem da perversão, o filho da perdição aqui, ele é trazido como alguém que virá um dia para realizar os intentos de Satanás. Se hoje está difícil, meus irmãos, fiquem tranquilos, vai piorar e estaremos com Jesus. Essa que é a verdade. É por isso que eu falei que para a gente ficar tranquilo, porque a gente vai estar com Jesus. E nós sabemos disso, porque nós somos nutridos por essa certeza. Mas percebam comigo, outro número que falamos também em Apocalipse é o número 6. O número 6, ele é o número da imperfeição. Ele é o número do mal sendo falado e sendo divulgado na Bíblia, né? O 666, por exemplo, é um símbolo para falar sobre a imperfeição e a tentativa do diabo de ser parecido com Deus. E nós vimos isso de uma forma muito clara. O dragão se opondo ao ser de Deus Pai, a pessoa de Deus Pai, melhor dizendo. O anticristo, a besta que sai do mar, se opondo à pessoa do Filho. E o falso profeta, aquele que testemunha sobre o anticristo, se opondo ao Espírito Santo, que testifica quem é Jesus na nossa vida. Né? Então nós vimos esse símbolo muito forte, o 666,
em Apocalipse. E aqui nós encontramos o número 6 novamente aparecendo. Apareceu várias vezes e sempre falando sobre calamidade, sobre castigo sobre os ímpios, como por exemplo o sexto selo, a sexta trombeta, o sexto flagelo, ali de uma forma muito intensa, né? Então, vemos que o número 6 ele é o número do mal em Apocalipse. E aqui as obras dos ímpios são contempladas em seis obras principais, onde essas obras elas são completas daquilo que é perverso e daquilo que é impuro, daquilo que é imoral. Percebam comigo, versículo 15. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que ama e pratica a mentira. Né? Ele é muito parecido com o texto que lemos do capítulo 21, versículo 8. E aqui, só que nós temos um acréscimo, que na verdade é uma releitura daquilo que foi falado no início do capítulo 21, versículo 8, que são os cães. Quando lemos Provérbios, capítulo 26, versículo 11, nós percebemos que o cão é aquele que, a posição do cão, daquele que é chamado de cão, ele é aquele que sabe o que é viver de uma forma correta, vive de uma forma correta, mas abandona. Lá em Provérbios vemos que o cão, o insensato é trazido como o cão que retorna ao vômito. Encontramos isso em Provérbios 26, versículo 11. E aqui Jesus está falando sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. Os cães, né? Não é o cachorrinho que você ama, que você chama de filho. Não é esse. Não é esse cão. A gente está falando dos cães aqui no sentido moral, no sentido de ímpio mesmo. Mais uma característica de quem é ímpio. Mas perceba comigo o contraste que existe aqui entre quem pratica daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos. Os bem-aventurados, ou seja, nós, povo de Deus, os salvos, eles entram, mas eles não entram por obras meritórias. Percebam comigo esse contraste. Em Apocalipse, toda vez que o símbolo das roupas lavadas aparecem, ou algo semelhante, como roupas alvejadas, linho finíssimo, né? Ele está falando dentro de um contexto onde Deus está exercendo a sua graça, ou seja, suas roupas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, uma terceira pessoa lavou. Não é aquela pessoa que está contando, não é a pessoa que tem a sua roupa lavada, mas foram lavadas. Uma terceira pessoa que lavou aquilo. Então é sempre num contexto de graça e também nos atributos de Deus, como por exemplo a santidade. A santidade e a pureza que encontramos em Deus. Sempre é isso. Sempre quando tem esse símbolo das roupas lavadas, não está falando sobre méritos, está falando sobre uma obra graciosa de Deus em todos os contextos que aparece este símbolo. Por outro lado, os ímpios são descritos por suas obras. Percebam comigo como faz sentido o texto de Efésios 2. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós vemos Gálatas 5, nós vemos a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. Tudo que diz respeito à nossa carne diz respeito a obras. Tudo que diz respeito à nossa salvação não depende das nossas obras. E no finalzinho de Apocalipse, de uma forma muito linda e de uma forma muito simples, isso é nos contado. A última bem-aventurança nos fala sobre isso. Nos fala que a nossa salvação não depende das nossas obras. E que as nossas obras, na verdade, acompanham a nossa fé. Elas são a demonstração da nossa fé. O versículo 10 de Efésios 2 vai falar exatamente sobre isso. Logo depois de falar que não somos salvos pelas obras, mas para praticar boas obras. E por isso nós devemos ter a clareza, a segurança de que não depende de nós a nossa salvação. Meus irmãos, isso não é para que nós sejamos pessoas irresponsáveis. Sou salvo pela graça, vou fazer tudo o que eu quero. Jesus me salvou. Não é isso. A sua vida de santidade, a sua vida de justiça, a sua vida de pureza, ela demonstra se você realmente é um bem-aventurado. Se você teve a sua roupa lavada no sangue do Cordeiro. A sua vida, ela é um testemunho vivo para que você glorifique o nome de Deus e para que outros vejam em você a luz de Jesus resplandecendo.
E nós podemos fazer e viver dessa forma não por nós. Por isso que nós devemos andar na dependência do Espírito Santo, que nos enche do amor de Deus, que testifica quem é Jesus, que é o próprio Deus habitando em nós. E nós podemos e devemos buscar, recorrer sempre, sempre a esse Deus, porque a Bíblia deixa muito clara o que as nossas obras fazem. As nossas obras são obras de cães, de feiticeiros, são obras de impuros, assassinos, idólatras, daqueles que amam e praticam a mentira. Essas são as nossas obras. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Deus, as nossas obras, elas não são mais necessárias. Graças a Deus. Porque nós iríamos para o inferno por causa das nossas próprias obras. Não se enalteça por causa das suas obras. Dê glórias a Deus, porque você hoje pratica boas obras para a glória de Jesus. Porque a maior obra que Ele fez, que alguém poderia fazer, Ele fez e fez na sua vida, para que você creia e viva hoje uma vida de santidade, uma vida de justiça perante o Deus que te ama. Isso é imprescindível para o nosso andar e para a nossa caminhada. E falando sobre o Espírito Santo, nós vemos aqui no versículo 16 em diante, até o versículo 17, a pessoa do Espírito Santo aparecendo e sendo colocado de novo à tona aqui. O Espírito Santo, ele apareceu já lá na primeira visão do céu, lá na segunda sessão de Apocalipse. Nós vimos lá que o Espírito Santo estava ali junto com aquele que estava sentado no trono, com o cordeiro que também estava ali, e tirou da mão daquele que está sentado no trono o livro com os 7 selos. O Espírito Santo aqui em Apocalipse é falado sobre os 7 Espíritos de Deus. Ele é os 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro não, as 7 chamas que se encontram no céu. Os 7 Espíritos de Deus ali. Junto com, desde das primeiras sessões e agora aparecendo de novo, sendo enaltecido aqui. Jesus, ele deixa claro mais uma vez a sua divindade, aqui no versículo 16. E perceba que, de uma forma muito comum na literatura, Jesus, ele se apresenta da mesma forma como João se apresentou no versículo 8. Ele fala, eu, Jesus, para deixar bem claro que não é qualquer Jesus. Da mesma forma como o apóstolo João não precisou de nenhuma outra característica para as pessoas saberem que era o apóstolo João. Jesus, ele deixa aqui utilizando dessa mesma literatura para que as pessoas entendam de que não existe outro Jesus. E ele fala de uma forma muito clara, eu, Jesus, o verdadeiro Deus, estou falando isso com vocês. Ele enviou o seu anjo. Né? Perceba que Jesus, ele reafirma a sua divindade, enaltecendo a sua superioridade, a sua autoridade até mesmo sobre os anjos, que é um dos temas que encontramos em Hebreus, por exemplo. E fazer isso com autoridade e enviar e revelar tudo para João ali, para que ele revelasse então para as igrejas. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo de Apocalipse, lá fala que o anjo, vamos ler ali, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Olha só, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. É uma revelação de Jesus Cristo, mas Deus ali enviou o seu anjo. E agora no capítulo 22, a gente vê que Jesus, ele é Deus novamente. Jesus, ele está falando que enviou o anjo. Ou seja, textualmente, sem teologia nenhuma, apenas lendo o texto bíblico, apenas crendo na revelação, podemos ter mais uma vez a compreensão de que Jesus é Deus. E Jesus é Deus. Essa é uma das mensagens principais também de Apocalipse. Jesus não é um cara, gente boa que apareceu na história para ensinar sobre boa ética e boa moral. Jesus é Deus. Jesus é aquele que é o Salvador. E sem Ele não existe salvação. Mas perceba também, no versículo 16... E aqui é importante falar duas coisas. O versículo 16 deixa claro que Jesus, ele está escrevendo todas essas coisas, que nem no versículo 1 do capítulo 1, que ele escreveu essas coisas, deu testemunho dessas coisas às igrejas, a vocês nas igrejas. E aqui tem duas questões muito importantes para aplicarmos. A primeira é uma questão teológica pastoral.
Perceba comigo, e às vezes o óbvio precisa ser falado para que compreendamos de uma forma clara aquilo que aprendemos da Bíblia, que Deus ele revela em primeira mão essas coisas, esses eventos finais, à sua igreja. E os intentos que ele tem na história, os seus propósitos, ele mostra isso primeiro para a igreja. E depois ele revela isso ao mundo. Depois ele revela faz com que todo olho veja. Mas primeiro ele anuncia e revela para a sua igreja. E nisso tudo, Jesus ele está nos mostrando, nos dando a paz, a tranquilidade de que esse mundo ele não é sem rumo, de que as coisas boas ou ruins acontecendo, tudo está sendo guiado nas mãos de Deus. No decorrer da leitura, os autores, os destinatários originais de Apocalipse perceberam que Jesus é aquele que tem autoridade de abrir os selos do livro, dos decretos da história. E somente ele tem essa autoridade. Jesus reafirma isso de novo aqui. Jesus revela às igrejas, demonstrando então assim o seu amor, a sua graça, o seu cuidado, a sua presença, né? Quando Jesus ele fala que tem toda a autoridade sobre os céus, nos céus e na terra, lá em Mateus 28, ele conclui falando que, juntamente com essa frase, para nós irmos e pregar o Evangelho, Jesus ele dá a certeza de que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está trazendo essa mensagem às igrejas, para que tenhamos a esperança que não estamos sozinhos. Não precisamos viver em solidão. Não precisamos viver desamparados. Mas precisamos viver na dependência de Jesus. Chamar Jesus, conversar com Jesus, sentir o seu amor. E outra, uma questão mais teológica, mais interpretativa, hermenêutica. E por que eu falo isso? Ao longo de toda a nossa série de Apocalipse, nós vimos algumas linhas de interpretação. Lembram disso? Vimos várias linhas, né? E uma dessas linhas, que são a linha pré-milenista dispensacionalista, ela vai falar que os eventos de Apocalipse são estritamente futurísticos. Ou seja, eles vão falar sobre eventos que vão acontecer lá no final, lá no período da grande tribulação. Ou seja, a igreja é arrebatada, não passa pela grande tribulação, e então começam os eventos de selos, de trombetas e de taças. Até Jesus retornar com a igreja lá no Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro, então estará o milênio na terra, literalmente. Então depois do milênio vem o juízo final. Uma leitura estritamente literal e muito... que não, assim, preciso falar isso com cuidado, e que não se atenta ao caráter literário de Apocalipse. Né? Então, precisamos perceber isso, de que não faz sentido essa interpretação nessa última fala de Jesus, se referindo às igrejas. O grande argumento dos dispensacionalistas é que a palavra igreja aparece do capítulo 1 até o capítulo 3 e depois some. E depois ela vai aparecer de novo aqui no capítulo 16. Como se a igreja não estivesse presente pelo simples fato de não ter o nome igreja em Apocalipse. Ignorando também todos os termos sinônimos, né? Santos, né? Noiva, né? Que a igreja lhe é atribuída dessa forma. Mas por que Jesus ele falaria isso no final? Por que Jesus comunicaria todos esses eventos e ele afirma que são para a igreja? Tudo que foi escrito nesse livro é para a igreja, para as igrejas. Por que Jesus revelaria isso se a igreja não fosse passar por todos esses eventos? A gente quer passar pela grande tribulação? Acho que não tem nenhum maluco aqui que fala assim, nossa, mal espero uma grande tribulação. Tudo que eu quero é uma grande tribulação vindo. Nossa, tudo que eu quero. Oro todo dia para isso. Não, ninguém faz isso, né? Ninguém quer passar isso. Nós afirmamos que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque a Bíblia fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. Qual é o sentido de passar por uma grande tribulação sem igreja? Para aqueles destinatários originais que estavam vivendo tribulações incessantes, qual que é a mensagem de esperança para um povo que não acredita nem em Jesus, que é o período da grande tribulação, não vai ter igreja. Vai ter gente desviada, vai ter gente ímpia nessa interpretação dispensacionalista. Onde Jesus vai tratar agora com Israel, que nem acredita em Jesus, que Jesus é o Messias. Não faz sentido dentro de uma interpretação. Claro, é uma interpretação. E isso é debate, né? Isso a gente conversa, isso a gente tenta entender como que funcionam as interpretações. No entanto, textualmente, não faz sentido Jesus falar isso no final, depois de ter revelado tudo isso, se as igrejas não passassem por tais eventos. Né?
E percebam comigo que Jesus, ele fala isso às igrejas, ele não fala assim, por isso que eu digo às igrejas. Não, ele fala assim, eu dou testemunho. Em outras versões vai falar testifico, né? No versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 18, ele vai falar que ele testifica, né, as palavras desse livro ali, né? O livro as profecias que estão nesse livro. Versículo 20, de novo, ele vai falar que ele dá testemunho dessas coisas e diz, certamente venho sem demora. Então, Jesus 3 vezes, o número 3 é muito importante também em Apocalipse. É o número de Deus também em Apocalipse, se referindo ao ser de Deus, aos atos de Deus também, propriamente ditos, né? Então, essa expressão testificar, dar testemunho, transmite e entrega, ou seja, um pacote fechado das coisas que vão acontecer. Existe um termo dentro das licitações que é homologado. Ou seja, tudo está testificado, homologado, concretizado, nada vai ser tirado, nada que está fora desse livro vai acontecer, e se alguma coisa for tirada desse livro, também não quer dizer que não vai acontecer. Ou seja, tudo está decretado. Tudo está decretado, porque existe um conjunto geral em Apocalipse. Precisamos ver que todas as coisas testificadas, por exemplo, como eu falei mais cedo, está falando de Jesus, que é o Cordeiro, lá da segunda sessão, que desata os 7 selos porque ele tem essa autoridade. Ou seja, Jesus está falando novamente aqui que ele tem autoridade. Por isso que ele fala que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, né? Ele é a raiz de Davi, a geração de Davi, como a gente vai ver daqui a pouco. Jesus está reafirmando a sua autoridade, deixando claro para os seus leitores que ele tem essa autoridade de falar, de testificar, de que tudo que foi transmitido aqui vai ser entregue, está sendo entregue, para que a igreja viva, para que o mundo viva. E perceba comigo mais uma coisa, Jesus ele vai se apresentar aqui de novo, e ele vai usar a expressão eu sou, como ele tem usado ao longo das vezes que ele se apresenta. E aqui percebemos que existe uma característica do autor do Evangelho. Quando vemos João escrevendo o Evangelho, do autor do Apocalipse, é isso que eu quis dizer. Porque quando ele escreve o Evangelho de João, João ele tem a intenção de falar que Jesus é Deus. E por isso ele usa muito a expressão eu sou. No culto da juventude nós falamos muito sobre isso, sobre os eu sous de Jesus. Fizemos uma série de pregações no culto de sábado, então você está mais do que convidado a participar. Não é um culto apenas dos jovens, é um culto conduzido pela juventude da igreja. Pela juventude, quando eu digo UPA e UMP, tá bom? Está aqui o convite, é aberto para a igreja inteira, participem do culto de sábado. Então nós vemos lá em João, no Evangelho de João, que para afirmar que Jesus ele é Deus, é utilizada essa expressão eu sou, que é a mesma expressão que é usada lá em Êxodo 3, quando Deus ele se apresenta a Moisés. Eu sou o que sou, que é o nome de Deus, né? Yahvé, se for essa a pronúncia correta, né? Ou Jeová, como é transliterado no Brasil ou na América Latina. Né? Então, Jesus usa isso aqui em Apocalipse 5 vezes para se identificar. Lá no capítulo 1, né, 2 vezes, no capítulo 2, no capítulo 21 e no capítulo 22, como nós estamos vendo aqui. E quando ele fala que ele é a raiz de Davi, a raiz é a geração de Davi, ele está falando de profecias do Antigo Testamento. Quando vemos lá em Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 10, que diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. E também, Isaías 53, encontramos algo também semelhante. Isaías 53, versículo 3, que diz o seguinte: era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Ou seja, ele é essa realização do chamado dessa profecia aqui em Jesus. Então nós podemos ver que em Jesus temos a concretização disso também. Né? E quando fala da raiz de Davi, está falando ali da geração de Davi, é para se cumprir a profecia que foi falada lá
em 2 Samuel 7, quando Deus ele promete a Davi que o seu trono nunca teria fim, o seu reino nunca teria fim, e que seu descendente se sentaria no seu trono. E o apóstolo Pedro, em Atos 2, lemos isso já no início dessa série, de que, se referindo à ressurreição de Cristo, foi que Davi recebeu aquela profecia. Que Davi profetizou aquilo, melhor dizendo, né? De que o seu descendente se sentaria no seu trono. E o apóstolo Pedro fala que essa profecia de se cumprir o trono de Davi, de que seu descendente se sentaria para sempre, estava ligado com a ressurreição de Cristo. Atos 2 vai nos falar isso de uma forma muito clara. E a brilhante estrela da manhã é uma profecia de Balaão, olha só, uma profecia de Balaão que encontramos lá em Números 24, versículo 17, quando Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. E nisso ele vê que está vindo a estrela de Israel. Está vindo a estrela de Israel ali, que é essa estrela da manhã. Jesus ele se pronuncia dessa forma, né, também. Então, em Apocalipse outra vez, mas aqui trazida novamente a ideia de que Jesus é essa estrela, essa esperança de um dia que vai clarear, de um dia que vai nascer e tudo vai se fazer novo. Essa é a esperança que traz esse símbolo da estrela da manhã. Jesus não é literalmente uma estrela, obviamente, mas ali está falando sobre um anseio de um novo dia, de uma noite escura que se passou, uma noite difícil, mas de uma estrela, a primeira que aparece no céu antes de amanhecer. A primeira ali que, a última que aparece, que fica no céu, antes de começar o grande dia, um dia luminoso. Então, ainda vemos este como parte da promessa também à igreja de Tiatira, né? Mais um dos leitores, falamos já de duas igrejas aqui, Filadélfia e Laodiceia, mas a igreja de Tiatira, lá em 2:28, recebe também essa promessa. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu que darei ainda a estrela da manhã. Jesus falando isso para a igreja de Tiatira, que recebe um elogio, mas também recebe uma crítica, mas que fala sobre essa igreja ser vencedor e guardar até o fim as obras de Jesus, lhe dará autoridade sobre as nações. E lhe darei ainda a estrela da manhã, que é o próprio Cristo aqui, né? Estaremos junto com Cristo eternamente. E o versículo 17 aparece então aqui o Espírito Santo e o Espírito e a igreja juntos num apelo para a volta de Jesus, onde os dois dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, né? Então o Espírito de Deus que mora na noiva, e é por causa de que somos habitação do Espírito Santo, podemos dizer também para que Jesus volte, para que nós anseiamos esse momento da volta de Cristo, né? E é uma oração aqui que a igreja, que é movida pelo Espírito Santo, deve fazer a todo momento, pedindo para que Jesus ele volte. Vemos na Bíblia que existe parte dessa responsabilidade, é dada à igreja para que Jesus volte, na antecipação da volta de Cristo, para que, enquanto isso, preguemos o Evangelho, sejamos cada vez mais santificados, a fim de que essa volta ela também seja antecipada, e isso vai acontecer no momento decretado por Deus na história. E no poder do Espírito Santo, a igreja ela expressa esse anseio. Você não pode ansiar pela volta de Cristo se você não for cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E perceba também que tem aquele que ouve, diga vem, né? As pessoas elas precisam ouvir o Evangelho. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas do descrente que precisa se arrepender dos seus pecados, mas também de crentes que estão sendo edificados pela pregação da palavra, por uma aula de escola bíblica dominical, por uma devocional feita em casa, por um culto doméstico. As pessoas que estão ouvindo o Evangelho, elas estão ouvindo o Evangelho e elas precisam dizer, vem. Isso precisa penetrar nos corações. A mensagem que está sendo proclamada, independente se você é crente ou descrente, um descrente que vai vir a crer, ou um crente que está sendo edificado por Deus, o anseio de toda a ministração que nós temos da palavra de Deus, toda a ministração do Espírito Santo falando ao nosso coração, precisa ser o anseio da volta de Jesus. E por fim, existe uma chamada evangelística aqui. Versículo 17 diz o seguinte: aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida.
não é pago, não é por obras. Venha e receba de graça da água da vida. Existe aquele que tem sede. Nós já fomos essas pessoas, talvez seja o seu caso que ainda tenha sede. Mas saiba que existe um convite genuíno e sincero. E essa quinta abordagem que Jesus nos dá, quinto conselho, essa quinta instrução, fala sobre isso. É um convite generoso de Jesus, essa quinta instrução, esse quinto ponto. E todos anseiam pela água da vida. Você pode falar que não. Você pode ser ímpio, pode ser descrente. Você pode falar, não preciso. Você precisa. Você precisa. Todos precisamos. E nós só vamos perceber o quão desesperados estávamos quando nós crermos em Jesus. Só vamos perceber o quão ansiosos e desejosos nós estávamos de Deus quando nós tivermos um encontro de verdade com Deus. E existe um apelo evangelístico nisso. Existe um desejo de Deus aqui que é colocado. Existe um desejo do próprio Deus que é um desafio para nós aqui. Onde cada vez mais tenham pessoas falando, vem. Onde cada vez mais tenham pessoas ansiosas e desejosas pela volta de Jesus. Esse é o anseio de Deus, onde todas as coisas convergem em Cristo. Tudo foi feito para que se convergisse em Cristo. Até mesmo a proclamação do Evangelho. Sabe por que nós proclamamos o Evangelho? É porque tem gente que não fala vem, Senhor Jesus. Nós pregamos o Evangelho não porque isso faz parte simplesmente da missão da igreja, mas é porque o nome de Deus não é glorificado em muitos lugares. Existem lugares onde Jesus não é ansiado, onde a volta de Jesus nem sequer é conscientizada, é conhecida. É por isso que nós precisamos falar a todo momento da volta de Jesus. Nós precisamos ser desejosos pela vinda de Jesus. Você tem sede? Venha. Você vai beber de graça da água da vida. A mesma água que foi prometida ali na Nova Jerusalém, onde existe um rio no meio da cidade, no meio da praça da cidade. Esse rio é da água da vida. O mesmo rio que é oferecido à mulher samaritana em João 4, para que ela nunca mais sinta sede, mas para que em Jesus ela tenha a plena satisfação e saciedade de todos os seus medos, de todos os seus anseios. E isso é um convite sincero de Jesus para nós. E nós, como seus pés e suas mãos, andar por este mundo, devemos oferecer dessa água da vida. Falamos sobre os ímpios, não falamos? Falamos também sobre os santos, não falamos? A nossa missão é falar que diante de más notícias, existe uma boa notícia, de que Jesus é aquele que vem, e Jesus é aquele que oferece gratuitamente a água da vida. E nós precisamos falar disso. Esse é o assunto que mais interessa a Deus. E os nossos corações precisam a todo momento desejar a volta de Cristo. Se você vive como se Jesus nunca fosse voltar, se você vive sem ansiar pela volta de Cristo, olhe para o seu coração. Talvez a sua alma esteja sedenta dessa água da vida. Talvez você não esteja bebendo da água da vida como deveria. Mesmo sendo um crente, você pode estar fraco na sua fé. A persuasão que nós somos desafiados até aqui é que nós devemos vir e beber dessa água gratuitamente e clamar todos os dias, vem, vem Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu sei que o tempo está um pouco avançado, mas eu queria abrir um tempo para comentários, se tivermos alguma pergunta no YouTube, perguntas, respostas, opiniões, sugestões, é o tempo. Tudo certo, então? Então vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esse tempo de aula e louvar o nome do Senhor, pedindo para que Ele derrame sua graça e sua misericórdia sobre nós. Oremos. Bondoso e querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, humildemente,
mas felizes, porque em Ti, Deus, nós temos acesso a essa água da vida. Obrigado, Deus, porque nós não confiamos em um Deus fraco. Obrigado porque nós não confiamos em uma ideia, mas obrigado porque nós confiamos no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, no Alfa, no Ômega, no princípio, no fim, no primeiro e no último, que é o Senhor Jesus. A raiz é a geração de Davi, aquele que vive, aquele que está com nós, a estrela da manhã, o príncipe da paz. Tantos atributos para nos dar a certeza de que nós podemos confiar exclusivamente em Ti. E obrigado por isso, Deus. Obrigado porque nós podemos recorrer ao Senhor e nós podemos responder, Senhor Deus, a esse convite generoso. Obrigado porque nós temos uma chegada segura, apesar da viagem ser turbulenta muitas vezes. Obrigado por isso. Que a nossa esperança e a nossa fé, Deus, não enfraqueça, mas que em todo momento, Deus, nós possamos viver na dependência do Seu Santo Espírito, para que junto com Ele, cheios por Ele, possamos dizer incessantemente o desejo do nosso coração: vem, vem, Senhor Jesus, esse é o nosso anseio. E enquanto isso, Deus, porque nós ansiamos essa vinda de Jesus, nós sejamos os Seus instrumentos para oferecer essa água que nos trouxe vida a outros que precisam dessa água da vida. Que o Senhor seja sempre, Pai, a nossa alegria e a nossa motivação para proclamarmos com firmeza, com perseverança, com fé, com firmeza, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado a esse mundo que tanto carece do Senhor. Nos use, Deus, nas suas obras e que sejamos instrumentos na Sua mão poderosa, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Obrigado pela certeza da salvação. Obrigado por não depender de nós essa obra maravilhosa. Por isso que nós rogamos ao Senhor para que o Senhor continue a nos nutrir, continue a nos manter, Deus, continue a nos preservar, a fim de que nós perseveremos na fé, para que nós sejamos santos cada vez mais santos, para que sejamos justos cada vez mais justos, não por nós, mas pelo Senhor, para que o Senhor seja glorificado, não pela nossa força, mas pelo Teu Espírito que enche as nossas vidas. Te louvamos, Deus, pela Tua graça e pelo Seu amor, que dia após dia nos é derramado. Nos ajude, Deus, diante dos desafios pessoais, quando nós formos enfrentar a doença, quando nós formos enfrentar a hostilidade dos inimigos de Deus, quando formos enfrentar, Deus, os medos, as angústias, as aflições, Deus, quando formos enfrentar até mesmo a morte, que estejamos firmes com o Senhor, perseverantes, focados, olhando para a cruz, sabendo que a nossa vida depende exclusivamente do Seu agir nas nossas vidas. Te louvamos, Deus, e que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do Seu nome. E que agora, Deus, ao sairmos daqui, Deus, saiamos daqui alegres, confiantes no Senhor. Que o Senhor abençoe todo o compromisso que formos ter, seja ao ir para a nossa casa ou para ir a qualquer outro lugar. Que sejamos a luz e o sal dessa terra. Que o Senhor seja o centro da nossa vivência onde nós estivermos. E que de noite, Deus, se o Senhor assim permitir, nos encontremos aqui com alegria, com foco, com o desejo de querermos mais e mais o Senhor, ansiosos, meditantes nessa Sua vinda gloriosa, que será o dia certo. Mas enquanto isso, ao prestar culto ao Senhor, nós possamos já desfrutar, um pouquinho que seja, do que vai ser a eternidade. O povo de Deus louvando, adorando e ouvindo da Sua própria boca, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, a fim de que sejamos um no Senhor, nessa glória eterna que tanto ansiamos e necessitamos. Te louvamos, Pai, em Teu nome, Jesus. Amém.